Olá, você que me assiste, bom dia, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Estou aqui com mais uma palavra de Deus para você. Preste atenção no título dessa mensagem, porque você vai se identificar muito com o título e com esta mensagem. O título é: Mas ele não pediu para nascer. Mas ele não pediu para nascer. Vamos orar? Deus Santo, no nome de Jesus, seja bendito, exaltado, glorificado o teu nome. Pai Santo, te agradecemos por esta manhã, este dia, ó Deus, que o Senhor nos dá para vivermos com alegria, com integridade, ó Deus, para que nós possamos rejubilar nele, ficarmos felizes nele, porque o Senhor é quem nos deu. Então eu e esta pessoa que ora comigo agora, que também não pedimos para nascer, mas o Senhor permitiu que nascêssemos e que vivêssemos este dia, nós te agradecemos por ele. Eu oro pela família dela, olho pelos desejos dessa pessoa que ora comigo. Se houver, ó Deus, qualquer empecilho, qualquer, ó Deus, obstáculo na vida dela, qualquer desejo, qualquer obstáculo, Deus, que venha atrapalhar o sucesso dela, ou qualquer enfermidade, eu oro ao Senhor para que resolva todos os problemas dela e, havendo enfermidade, que a cure no nome de Jesus. Assim eu oro com ela e meditaremos na tua palavra no nome de Jesus. Amém. Que Deus continue te abençoando, mas ele não pediu para nascer. Você já falou isso, não já? Eu também já falei. E nós estamos dentro desta mensagem. Vamos ler Juízes, capítulo 12, o versículo 1. E olha o problema que traz esse versículo. E os homens de Efraim se reuniram e seguiram em direção ao norte e disseram a Jefité: por que atravessastes para lutar contra os filhos de Amon e não nos chamastes para ir contigo? É uma pergunta. Por que atravessastes para lutar contra os filhos de Amon e não nos chamastes para irmos contigo? Aí o que eles dizem? Nós queimaremos a tua casa sobre ti com fogo. O que eles estavam dizendo? Você e a tua casa, por isso, serão queimados com fogo. Que tristeza saber de uma decisão tão dura dessa de uma tribo. Mas que tribo era essa? A tribo de Efraim. Vamos tentar entender o que aconteceu? O título da mensagem é: Mas ele não pediu para nascer. Esse ele era Jefté. Nós já falamos que Jefté, não pediu para ser filho de uma prostituta com Gileade. E por ser filho da prostituta com Gileade, ele foi perseguido pelos irmãos e pelos anciãos e teve que fugir. Mas ele não pediu para nascer. Então, ele vai e depois é requerido para voltar. Parece que com muita honraria, para ser chefe, para ser líder ali de Israel, principalmente da meia tribo de Manassés, que estava ao ocidente, ou melhor, ao oriente do Jordão, e também liderar Israel. Mas não foi uma liderança que ele exerceria sem passar por perigos. Então ele foi chamado, na realidade, com uma promoção, entre aspas, mas para estar à frente de uma guerra. Colocar a sua vida pela sua meia tribo de Manassés e para defender Israel. Parece promoção, mas não foi uma promoção. Era para ser frentista de guerra, mas ele não pediu para nascer. Então, o que acontece com Jefté é que, ao ganhar esta guerra, envolvendo Deus com ele e fazendo um juramento a Deus, depois que o Espírito de Deus o tomou poderosamente e o capacitou para isso, ele faz um voto então e perde a sua filha, perde o direito de ter descendentes dele. Mas ele não pediu para nascer. Que vida era esta de Jefté?
agora ali já julgando Israel, estando na liderança. O que acontece? Se levanta agora, já não existe outros inimigos, também não existe o direito de ter descendentes. Está ele, talvez, a sua esposa e a sua filha ali, totalmente dedicados ao Senhor, principalmente a sua filha, que fora votado ao Senhor, e agora tem que cumprir o voto. Levanta-se Efraim, a tribo de Efraim, os homens de Efraim, e marcham contra a casa de Jefté. E chegam lá e fazem uma acusação, que nós vamos entender o porquê dessa acusação. Por que você não nos chamou para irmos contigo para batalhar contra os amonitas? Bravos, contendendo com ele, mas eles já tinham uma punição para Jefté. Então agora vamos queimar você e a tua casa junto a fogo. Que situação difícil para Jefté. Mas por que eles se levantaram contra isso? Contra Jefté? E por que a ira deles era tão grande? Vamos voltar à história a quase 800 anos anteriores. Vamos tentar entender. Porque talvez ninguém te explicou isso, mas eu quero te explicar. Quase 800, 700 e poucos anos antes, lá no Egito, quando Jacó desceu para se encontrar com José, o que fez Jacó? Jacó, então, ao quase morrer, pede José que traga os seus filhos. E Manassés era o mais velho. O direito da bênção estavam, pela cultura, a Manassés. Mas Jacó faz o contrário e abençoa Efraim. Primeiro, dando a Efraim o direito de primogenitura. E depois, abençoa também Manassés. Efraim, então, começa a ser líder desde ali. Ser o primeiro desde ali. Ser o querido desde ali. O abençoado desde ali, quase 800 anos antes. Então Efraim vai para a terra prometida. Manassés divide-se a tribo, metade de um lado do Jordão, metade do outro do Jordão. E o que aconteceu é que Efraim entende, a tribo de Efraim entende que eles são prioridades diante de Deus. Mas até então, foram prioridade, porque o primeiro ou a primeira juíza de Israel era da tribo de Efraim, que era Débora. Era a quarta juíza de Israel. O quinto juiz de Israel foi da tribo de Manassés. O sétimo juiz de Israel foi da tribo de Manassés. E agora o oitavo juiz da tribo de Israel, ou melhor, do povo de Israel, estou dizendo tribo, mas do povo de Israel, também é da outra meia tribo de Manassés. Efraim não podia aguentar isso. Entre os 8 primeiros juízes, um só foi de Efraim e 3 de Manassés. Então eles contenderam primeiro com Gideão. Lembram da história? Nós temos gravado em vídeo. Foram reclamar o mesmo com Gideão. Mas Gideão teve uma palavra boa e disse: vocês tiveram maior honra do que nós, da pequena tribo de Manassés. As uvas que vocês desprezam nos cachos são maiores e melhores do que a nossa melhor colheita da tribo, da casa de meu pai. Gideão teve um discurso lindo e então eles, ficaram felizes por Gideão ter falado: vocês pegaram 2 príncipes dos inimigos. Então eles ficaram felizes porque eles foram enaltecidos por Gideão. Jair, que era da tribo de Manassés, a Bíblia não fala muito sobre Jair, possivelmente ele não fora perseguido por Efraim. Mas agora a tribo de Efraim, os homens de Efraim, vêm perseguir a Jefté. Gideão era o caçula do pai. Talvez
Aos olhos dele era fácil contender com Gideão. Agora, Jefté é o filho da prostituta. É um sujeito que é fácil de ser queimado, fácil dos anciãos concordarem conosco e nós botarmos fogo na casa dele, na família dele e acabar com ele. E foram lá contender com Jefté. Então a acusação deles era uma acusação falsa, mas eles não aceitavam. O povo de Efraim não aceitava ficar em segundo plano. E então queriam punir de qualquer forma com morte, como se Jefté fosse algo abominável, que tinha que ser consumido, porque só as coisas abomináveis eram consumidas a fogo. Lembram de Acã e do pecado de Acã? Pois é, assim então aconteceu com Jefté. Mas ele não pediu para nascer. E Jefté então diz para eles, em outras palavras, vocês não estão corretos, porque quando eu fui para combater os amonitas, quando eu fui combater os amonitas, eu os convidei para ir comigo, e vocês rejeitaram, vocês me desprezaram. Não é desta forma que vocês estão dizendo. Mas a ira deles era tão grande que eles não tiveram a palavra de Jefté, como tiveram a palavra de Gideão. Não voltaram para suas casas. Propuseram a guerra. E Jefté então teve que guerrear. Essa foi a terceira grande guerra. Porque a segunda grande guerra de Jefté, como eu disse, não foi os amonitas, foi a votação, o voto que ele fez da sua filha, perdendo o direito de descendência, de criar netos, de ser felizes, juntos com sua descendência. Isso foi muito duro para Jefté, isso trouxe para ele um pesar no coração, mas agora tem ali parentes guerreando contra eles, e armados e ferozes. O que fez Jefté? Ele não tinha outra escolha, a casa dele estava em jogo, a filha que ele votara ao Senhor estava em jogo, a esposa dele estava em jogo, toda a casa dele estava em jogo, eles iam queimar tudo o que ele tinha. Jefté então reúne o seu exército, os seus homens, e vai combater Efraim. E eles, então, tinham zombado de Jefté. Eles diziam o seguinte: vocês são menores, são desprezíveis aos nossos olhos. Nós somos os de direito da primogenitura. Nós somos escolhidos do pai Jacó. Vocês não são nada, vocês ficaram em segundo plano. Isso é o que diziam os efraimitas para Jefté e a tribo de Manassés. Abusadores, arrogantes. Mas Jefté, um homem valente e valoroso, aquele que não pediu para nascer, ele reúne os seus homens então e começa a batalha. E quando então Efraim se vê por vencido, os homens de Efraim começam a querer fugir. E começa a querer atravessar o Jordão e fugir para suas terras. Mas uma palavra foi o teste, porque eles se misturaram no meio do povo. Então a palavra do teste era Shibolete. E Jefté disse ao seu exército: pergunta-lhes se eles são inimigos ou se são amigos, se são da tribo de Efraim ou não. E eles, mentindo, dizendo que não são, manda-os dizer, então diga a palavra Shibolete. Porque os da tribo de Efraim não conseguiam dizer a palavra Shibolete, porque a língua não conseguia falar, e eles falavam Sibolete. E eram somente falando, e eram degolados imediatamente. E a Bíblia diz que naquela batalha caíram 40.000 homens de Efraim. Que tristeza grande! A arrogância de uma tribo, o desprezo que a tribo
mostrava outra tribo, só porque eles foram abençoados lá, eles pensavam ter o direito de prioridade. Eles não queriam nem saber o que Deus estava fazendo. Tinha que passar por eles primeiro. Tinha que ser autorizados por eles primeiro. Mas foram infelizes nesta batalha e foram envergonhados e caíram 40 mil homens nesta batalha. Uma batalha desnecessária. Mas percebemos que Jefité então julgou Israel 6 anos somente. E então Jefité morre. Um homem que talvez não teve tanto prazer na vida, que nasceu sendo humilhado, cresceu sendo humilhado por ser filho de uma prostituta, foge para não morrer, volta convidado para ir para frente de guerra, vota para ter a vitória a um voto muito difícil de se cumprir, mas ele cumpriu. E agora os próprios parentes vêm para matá-lo queimado. Que vida difícil foi a vida de Jefité. Mas eu quero dizer a você, mas ele não pediu para nascer. Assim é a nossa vida. Jefité não conheceu a velhice. Talvez morresse ainda sem conhecer a velhice, ainda no seu vigor. A Bíblia não fala de que ele morreu, mas ele morreu depois de julgar Israel somente 6 anos. O que eu quero dizer a você, meu amigo e minha amiga, é que Deus tem um plano para cada criatura. Deus tem um plano para cada pessoa. Deus determinou tipos de vida, formas de vida diferentes para cada um dos existentes da face da terra. E não importa se nós pedimos ou não para nascer. Depois de ter nascido, nós assumimos identidade própria e vamos responder pela nossa existência. E não precisamos ficar baseando a nossa vida em novelas, em filmes que assistimos ou na vida alheia. Deus determinou para você e para mim aquilo que nós devemos viver e nós devemos obedecer ou não obedecer o plano de Deus. Mas a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Porque se você obedecer, você vai fazer Deus se agradar das tuas atitudes, da tua obediência, da tua forma de agir, da tua forma de ser. Deus escolheu uns para terem sucesso na vida, para sair adiante, para cuidar da vida própria. E eles cuidam porque assim Deus permitiu que eles vivam. E Deus permite, mas outros Deus trata diferente. E aí você pergunta, mas por que com outro é diferente de mim? Por que que eu não sou como o outro? Porque você não é o outro. Deus chamou você para viver o plano dele, a forma dele, o jeito dele. Muita gente me pergunta, por que que você não tem uma grande empresa? Por que que você é tão inteligente? Você fala isso, você conversa bem, você é um bom vendedor. Eu só digo, eu tenho um chamado, e o meu chamado é para ser exatamente como eu sou. Se Deus vai me colocar num outro patamar algum dia, isso será executado dentro do plano dele. Mas tudo que eu quero na vida é ser aquilo que Deus me projetou para ser, é caminhar nos planos de Deus, é ser um pastor segundo o sonho de Deus, o sonho da minha mãe, é poder dizer para aquele desvalido, para aquele que está no esgoto, para aquele que está lá no lodo, para aquele que não tem esperança, mesmo tendo dinheiro, não tem a alegria de viver, mesmo tendo uma situação financeira alta, não tem alegria de viver, mesmo eles dizendo ser livre, aquele que é escravo do diabo, eu quero dizer para ele que a liberdade em Cristo Jesus, a salvação em Cristo Jesus, Deus tem plano para eles também, como tem para mim, e a vida deles pode mudar, como Deus mudou a minha vida. Ah, se não fora Deus na minha vida, os meus inimigos teriam me engolido vivos.
Quantas vezes tentaram me matar? Quantas vezes me ameaçaram? Quantas vezes desejaram a minha morte? Mas é o Todo-Poderoso que está ao meu lado, é que tem me mantido vivo. E você pensa, mas eu não fiz nada de mal para eles. Não precisa fazer nada de mal para você ter inimigos. Basta você querer caminhar com Deus e você já tem um inferno completo com Satanás e os seus demônios e os emissários dele na terra para serem seus inimigos. Eu sei que você talvez pensa, mas eu não pedi para nascer. Jefité também não, mas ele não pediu para nascer, mas nasceu e cumpriu aquilo que Deus determinou na vida dele, sem nenhuma palavra sequer. Você não vê na vida de Jefité Deus falando com Jefité. Tudo o que Deus fez foi enchê-lo, foi descer sobre ele o seu espírito. Isso basta para você e para mim. Às vezes, o silêncio de Deus não significa que ele não está trabalhando. Dói o silêncio de Deus. Eu gostaria que ele falasse comigo toda hora, todo momento. E nem sempre ele fala. Mas ele pode não falar, mas ele me faz sentir que ele está presente na minha vida. Que é ele que está aplanando os meus passos, o meu caminho. Que é ele que está tirando as pedras, os espinhos, para onde eu colocar os meus pés. Que as pedras não venham ferir os meus pés. E se ferir, é ele, o médico dos médicos, que irá curar todas as minhas feridas. Ele tem sido o meu socorro, bem presente na angústia. Ele será o teu também. A tua dor, o teu problema, a tua luta não é maior do que o teu Deus. Mas ele não pediu para nascer, mas Deus permitiu. E Deus permitiu, e Deus desenhou, e Deus escreveu e está escrevendo a tua história e a minha. Mesmo que nós não tenhamos pedido para nascer, foi Ele que quis. Foi Deus que fez você. Foi Deus que te chamou à existência. E foi Deus que me chamou à existência. Então não abaixe a cabeça. Não importa o tamanho da circunstância e do problema. Creia num Deus que você não pediu para nascer, mas ele te fez nascer. Assuma a tua identidade. Seja forte e valente no nome de Jesus. Homem ou mulher, levante a cabeça e diga: Deus, tu estás comigo. O Senhor tem sido o meu refúgio e será o meu socorro bem presente. Na alegria ou na angústia, o Senhor estará comigo. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Mas ele não pediu para nascer. Mas mesmo nascendo e assumindo a sua identidade, ele foi vencedor. Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço, meu pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, e até amanhã, se Deus quiser. Não saia dos nossos estudos. Continue comigo, no nome de Jesus. Até amanhã. Um abraço meu.